O nosso grupo vai falar sobre a quaresmeira. Esses são os tópicos que vamos abordar ao longo da nossa apresentação. O caule da quaresmeira é lenhoso, resistente e com crescimento contínuo ao longo dos anos. O tronco principal apresenta uma textura áspera, com rachaduras e sulcos que se tornam mais evidentes com a idade. Sua coloração é marrom acinzentada nos troncos mais velhos, enquanto os galhos novos têm a tonalidade verde ou avermelhada e podem apresentar tricomas. Esse caule é responsável por sustentar toda a planta, fornecendo suporte para as folhas, flores e frutos, além de conduzir seivas que transportam águas, sais minerais e nutrientes. Já em suas raízes, elas são pivotantes, com uma raiz principal profunda que garante fixação e absorção de água em camadas mais profundas do solo, auxiliada por raízes secundárias que ampliam a captação de nutrientes e estabilizam o solo. Aqui temos os exemplos do caule e da raiz. Estrutura e adaptação. A simetria e a forma das folhas são simples, opostas e apresentam um formato elíptico ou ovalado. Já a nervura são bem destacadas, geralmente com 3 a 7 nervuras principais que convergem da base e se estendem até as margens da folha. A textura são levemente duras e têm uma superfície geralmente pubescente, que são cobertas por pelos finos, conferindo uma textura áspera. Já a cor, a face superior é um verde escuro, brilhante, enquanto a inferior pode ter um tom mais claro. Função e adaptação. As folhas da quaresmeira ajudam na fotossíntese e são adaptadas a climas tropicais e subtropicais, sendo capazes de suportar períodos de seca moderada. Os pelos na superfície ajudam a reduzir a perda de água. E a folha da quaresmeira é uma estrutura típica das plantas do gênero Tibuchina. Essa planta é conhecida principalmente por suas flores roxas ou violetas. As flores da quaresmeira são pequenas, tubulares e têm 5 pétalas, tendo a cor de branca e amarela, mas são envoltas por bracteias coloridas, que podem ser rosas, vermelho, laranja, amarelo ou roxo, sendo mais comum na cor roxa e tendo um leve aroma. Elas medem em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro e florescem durante todo o ano, mas o seu pico de floração acontece entre os meses de outubro e março. Oi, sou a Letícia e eu vou falar sobre os frutos e sementes da quaresmeira. Algumas características são que eles são duros e secos em formato de taça, marrons, deiscentes, têm aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e suas sementes são bem minúsculas. Geralmente, a época de fruto é de abril a maio e de outubro a novembro, que coincide com a quaresma da Igreja Católica, que acabou sendo o que deu origem ao nome, por isso ser quaresmeira. Ela é originária da Mata Atlântica, também tem incidência dela no Cerrado, então ela sobrevive ao clima subtropical, tolera também o frio, podendo assim perpetuar a espécie em mais ambientes. Os frutos, como eu disse, são minúsculos, não, são pequenos e as sementes são minúsculas. Assim, o vento pode levar elas para mais lugares, mais longe, podendo assim haver mais quaresmeiras em diversos locais. No próximo slide, eu mostro um pouco dos principais polinizadores da quaresmeira. Aqui a primeira é a mamangava, essa preta com manchinhas vermelhas. Em comparação com as outras abelhas, ela é bem maior. Aqui do ladinho tem até uma menor para poder ver a comparação. Tem também a abelha droriana, que tá meio escondida aqui dentro da toca dela, mas dá para ver. A abelha mirim preguiça, que dá para ver que ela é bem pequenininha se comparar com a plantinha. Tem a jataí da terra e a abelha jataí também. Por mais que o fruto da quaresmeira seja hermafrodita, ainda assim os polinizadores são extremamente essenciais, porque
A forma de reprodução dela é a reprodução cruzada. Então, são de essencial ajuda nesse processo de reprodução, ocorrendo principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica, como eu falei antes. Bom, então eu vou falar sobre os tecidos fundamentais, e para ilustrar isso eu trouxe uma foto que a gente tirou durante a experiência em laboratório, depois de ter feito a coloração, e a gente conseguiu identificar 3 estruturas, que seria a epiderme, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, começando pela epiderme. A epiderme é a camada mais externa de todas as partes da planta, ou seja, folha, caule, tronco, raiz, e ela atua como uma barreira que evita a perda de água excessiva, a entrada de patógenos e também danos mecânicos na planta. Além disso, a epiderme possui células específicas que são chamadas de estômatos, que são responsáveis por fazer a regulação da perda de gases e também da transpiração. A segunda, que é o parênquima palissádico, ele é encontrado principalmente no mesófilo e ele é constituído de um ou mais estratos celulares. Ele tem uma quantidade muito grande de cloroplastos, inclusive essa é a principal característica dele, juntamente com ter poucos espaços intercelulares, e também as células dele são muito mais altas do que largas. Elas são bem fininhas e bem juntinhas. E o termo palissádico é aplicado para ele por conta da semelhança dele com a paliçada, que é basicamente um tapume feito com estacas fincadas na terra formando uma cerca. E elas têm pouco espaço entre elas. Então, por isso a semelhança. E o segundo é o parênquima lacunoso, mas que também pode ser chamado de parênquima esponjoso. Ele apresenta células de um formato mais irregular, com projeções laterais, e eles são conectados às células adjacentes. Então, eles delimitam o espaço intercelular e podem ter amplitudes variadas. Além disso, as células desse parênquima se conectam com as células do parênquima palissádico, que é o anterior, e nesse caso eles podem ter um formato diferenciado das demais células esponjosas. Inclusive, ele permite a circulação de gases como oxigênio e dióxido de carbono, justamente por ter esse espaço maior entre as células, e ele facilita o processo de respiração e fotossíntese. Além disso, uma coisa que eu achei bem curiosa é que ele pode armazenar água e também os produtos da fotossíntese por um tempo determinado, mas não para sempre. E é basicamente isso. Nesta parte, estaremos falando sobre algumas curiosidades gerais sobre o táxon. A quaresmeira, de nome científico Tibouxina granulosa, tem origem e distribuição como planta nativa da Mata Atlântica, encontrada principalmente em regiões de sudeste do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É bastante adaptável, podendo ser cultivada em diversas condições climáticas, desde regiões tropicais até subtropicais. O nome quaresmeira é associado à quaresma, período religioso que antecede a Páscoa, porque as flores costumam surgir entre fevereiro e abril, coincidindo com seu afloramento. Em algumas regiões, a quaresmeira é considerada um símbolo de renovação e esperança graças à sua atmosfera vibrante que ocorre após o verão, também associada à preservação ambiental, pois sua presença em projetos paisagísticos de incentivo à biodiversidade urbana. Suas flores são vibrantes. Flores são predominantemente em tons de roxo ou lilás, mas podem variar entre rosa e púrpura, dependendo da espécie ou variedade. As flores possuem 5 patentes e são bastante atrativas para polinizadores como abelhas e borboletas. A facilidade de cultivo é um grande diferencial. É uma planta rústica e de fácil manutenção, tolerando diversos tipos de solo, desde que sejam bem drenados,
gosta de sol pleno a meia sombra e responde bem a podas, o que ajuda a moldar a sua copa e promover a promoção